Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira tem pautado as suas intervenções desde que se iniciou a crise pandémica, tendo em conta 3 compromissos. Primeiro, disponibilizámos-nos desde a primeira hora para colaborar e apoiar o Governo Regional em todas as medidas que se julgassem necessárias e imprescindíveis para empreender a luta sanitária necessária para conter o surto do vírus na região. Era a atitude que se impunha no momento que exigia de todos nós a máxima resiliência e união para ultrapassarmos em conjunto a pandemia que alterou completamente o nosso cotidiano, a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Era um momento de responsabilidade e de nos unirmos para combater o inimigo comum. Não era o momento da política, o momento dos partidos, o momento das fações. Era um momento para enfrentarmos um vírus que de todos exigia coragem, responsabilidade e respeito. Sublinhámos que o PS Madeira tudo faria para apoiar o Governo Regional e as instituições autonómicas nesse combate. Apoiámos todas as medidas tomadas, sempre que visaram a proteção dos madeirenses e porto-santenses do surto de pandemia instalado. A prioridade era proteger a população, os seus negócios, os seus rendimentos, as suas vidas. Sendo necessário o apoio e solidariedade às autoridades regionais de saúde, às forças de segurança, de socorro, de emergência, às autarquias e a todas e todos os profissionais que diariamente deram o seu melhor, com sacrifício pessoal, contribuindo para ultrapassar este período crítico, fizemos também um apelo ao Sr. Presidente do Governo Regional que reunisse conjuntamente os grupos parlamentares desta Assembleia Legislativa, os deputados da Madeira eleitos na Assembleia da República e do Parlamento Europeu para concertar uma ação comum de modo a defender os interesses da região a uma só voz em todas as instituições, inclusive na Europa. Considerámos que se queríamos união e se queríamos resultados concretos, teria de haver um esforço para juntar todos os representantes eleitos nesse desidrato. Afirmámos que a política regional não poderia voltar à mesma dialética de sempre. Só unidos nas nossas reivindicações é que iríamos conseguir o que ambicionamos para o futuro da Madeira. Como sabemos, o Sr. Presidente do Governo Regional ignorou todos estes reptos. Ignorou a Assembleia Legislativa da Madeira e continua a ignorar todos os contributos que podem ser dados não apenas pelas forças políticas, mas também pela sociedade civil. Um segundo compromisso que consideramos uma prioridade premente foi o do Governo Regional tomar não apenas medidas imediatas de apoio às empresas e famílias que atenuassem, dentro do possível, o impacto tremendo do período de confinamento e do estado de emergência e que tiveram um efeito devastador em termos sociais e económicos na região, mas que iniciasse a preparação de um plano estratégico de médio e longo prazo que permitisse recuperar o tecido económico e voltar a criar emprego focado em 3 grandes objetivos. Recuperar o setor do turístico, que representa mais de 25% do PIB regional, aumentar a competitividade do nosso tecido empresarial e aumentar a produção regional. Em maio, tínhamos mais de 3.000 empresas em layoff, abrangendo mais de 40.000 trabalhadores. O turismo, em particular, com os seus milhares de empregos em causa, implica uma atenção redobrada e prioritária, porque estão em causa os hotéis, os restaurantes e todos os fornecedores, seja de equipamentos, seja de produtos, as agências, os operadores, a animação turística, as marítimo-turísticas, os guias turísticos, as transportadoras, rentacar, entre muitas outras. Se não focarmos a atenção governativa em trazer o turismo de volta, em implementar uma estratégia que consiga vencer os constrangimentos e limitações do tráfego aéreo, vamos certamente ter problemas graves. Apresentámos e discutimos propostas aqui na Assembleia com esse objetivo, nomeadamente a criação de um Fundo Regional de Captação de Rotas Aéreas, que, como sabemos, não teve aprovação. Afirmámos a necessidade de melhorar a competitividade regional
e criar instrumentos que permitissem à região continuar a atrair investimento na fase pós-Covid. Defendemos a reposição do diferencial fiscal para podermos competir por atrair investimento em empresas e tornar a Madeira ainda mais competitiva a nível fiscal face aos desafios que temos pela frente. Apresentámos uma proposta para a implementação de uma via verde para investimento que promovesse processos de burocracia zero, potenciando o crescimento do mercado residencial de modo a sustentar a normalização da atividade dos setores do imobiliário e da construção civil, entre muitos outros, de atividades acessórias que suportam inúmeras micro e pequenas empresas de jardinagem, de limpeza, gestão de condomínios, também afetadas pelas quebras do setor do turismo e, em particular, do segmento do alojamento local. Defendemos o aumento dos benefícios fiscais ao investimento da RAM. A introdução... Sr. Presidente, se o Sr. Deputado, líder parlamentar do PSD, me permitir continuar... Sr. Deputado, faz favor de prosseguir. E peço aos Srs. Deputados que ouçamos a intervenção do Sr. Deputado Miguel Iglesias. Defendemos o aumento dos benefícios fiscais... Srs. Deputados, vamos nos compreender melhor uns aos outros e nos dar o respeito e prossigamos. Defendemos o aumento dos benefícios fiscais ao investimento da RAM. A introdução de majorações significativas em resultado da manutenção ou criação de postos de trabalho, que se traduzam na dedução direta à coleta, nomeadamente no caso do regime fiscal de apoio ao investimento e no regime da dedução por lucros retidos e reinvestidos. Também o investimento no setor primário, a aposta na diversificação das atividades económicas, o aumento da produção regional são desiderados estratégicos que o Governo Regional tem de assumir e deixarmos de propaganda que, na realidade, observamos não passar disso mesmo. Até o momento já foram realizados inúmeros anúncios da parte do Governo Regional relativamente a apoios e linhas de crédito a empresas. No que concerne à linha de apoio Covid-19, 100 milhões de euros, a esmagadora maioria das empresas ainda não recebeu um único euro de apoio. Já foram anunciadas outras linhas de apoio, várias vezes e por governantes diferentes, sem ainda terem sido implementadas. Repetindo o que já afirmei ontem, é lamentável observarmos o Secretário Regional da Economia e o Vice-Presidente às toveladas para ver quem anuncia mais vezes as mesmas coisas. As empresas, no entanto, continuam à espera. Como sabemos, plano de recuperação, estratégia para o futuro, não existe. Devemos ser, aliás, um caso inédito a nível europeu. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um terceiro compromisso do Grupo Parlamentar do PS Madeira foi o de considerarmos a necessidade do Governo Regional proceder a poupanças nos seus gastos correntes que não afetem os rendimentos das famílias, evitando uma situação futura de austeridade. Depois da fase de combate da propagação do vírus, não podemos definir uma estratégia séria de recuperação económica sem, igualmente, avaliar onde podemos poupar no orçamento da região. Se defendemos que este momento deve ser aproveitado para nos tornarmos mais competitivos em termos fiscais, para nos compararmos melhor com outras regiões que irão competir igualmente por atração de investimento e empresas, também temos de ter uma gestão inteligente e exigente dos recursos financeiros próprios da região e assumir cortes em despesa desnecessária, em demasiados casos inútil e, em muitos casos, inaceitável. Apresentámos um pacote de propostas aqui nesta Assembleia Legislativa que visavam esse objetivo, nomeadamente a dissolução das sociedades de desenvolvimento, que para a cobertura dos seus prejuízos nos últimos 4 anos engoliram 150 milhões de euros do orçamento regional, a limitação das nomeações políticas e assessorias na administração pública regional, o corte nas rendas das PPP rodoviárias, que, estando previstos para este ano, estavam previstos 85 milhões de euros de pagamentos à via litoral e à via express para o presente ano, e a redução das subvenções partidárias, o chamado jackpot, que é a proposta que nos traz aqui hoje. O Parlamento madeirense tem de ser o primeiro a dar o exemplo, bem como os partidos representados. E não nos parece todo que estejamos a propor qualquer sacrifício ou corte desprovido,
comparando com o que a população que representamos, famílias e empresas, estão neste momento a passar. É uma medida que tem o caráter de boa gestão, mas também de exemplo. É para isso que também fomos eleitos, para dar o exemplo, embora, infelizmente, nem sempre seja o caso. Registámos igualmente, em algumas notícias que saíram nos últimos tempos, a preocupação de alguns partidos com a possível inconstitucionalidade deste corte na subvenção, quando basicamente se legislou nos mesmos termos há 4 anos atrás. Não vamos discutir nem dirimir os argumentos jurídicos, nem diferentes interpretações, pois parece que é tudo conforme o que dá jeito no tempo. Duvido que estejamos perante uma caixa de Pandora nesse sentido, mas se não procedermos a este corte, que gerará uma poupança significativa de despesa, algo certamente não vai bem e não será compreendido por todos os madeirenses e porto-santenses que representamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em relação aos primeiros 2 compromissos que afirmei nesta intervenção, tudo foi ignorado e dispensado. Veremos se estas propostas terão o destino, o que duvidamos, face ao que já foi resultado do debate de ontem sobre as sociedades de desenvolvimento. Muito obrigado.